Dr. Douglas Aprata, eu coloquei no Google, né? E o Google é amigo do Douglas, porque tem história dele pra caramba. E essa maravilhosa do História de Alagoas, esse eu acho que é o site que quem faz é o Cianelli, né? Muito completo, trazendo informações aqui do professor Douglas. A gente conseguiu até umas fotos históricas aí. Professor Dr. Douglas Aprata, vice-reitor do SESMAC, ele que será homenageado com um documentário que tentará... Essa é a ousadia. É o desafio. Do Fernando James, tá certo? Fernando James, ele que articula esses projetos de documentário da Gazeta News. Então ele ousa tentar contar uma parte da história do professor Douglas. Eu faço questão de falar do professor e principalmente lembrar a origem dele, né? Ele é filho de um pequeno comerciante, o Danton Tenório Albuquerque, e da professora Dionísia Aprato Tenório. Agora que eu fiquei sabendo que ele puxa mais o nome da mãe, ó, tá vendo aí? Dionísia Aprato Tenório. Ela que era professora, inclusive. E o Douglas nasceu no dia 4 de janeiro de 1945, data histórica também, né? Aqui para você. Sabe aonde? São Miguel dos Campos. A gente conseguiu até a foto do colégio aonde ele começou aí a dar os seus primeiros passos como estudante. Eu não sei se ele foi professor lá também. Olha a escola. A arquitetura da época não ajudava muito não, né? Era uma arquitetura bem rudimentar, mas o ambiente lá marcou a história dele. E depois já, como também aqui professor e atuando na área da educação, ele ministrando um curso para professoras. Um detalhe, eram mais mulheres, tá? Ou seja, o Douglas furou a bolha e tornou-se o nosso historiador de plantão. Fiz uma introdução correta, professor? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Fernando James também aqui com a gente. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito agradecido à Organização Arnoldo de Mello por esta homenagem que avala aí os corações de um professor já nos seus 80 anos, né? Então, sou muito agradecido a essa organização, a essa empresa, da qual eu tenho laços bem afetivos, bem longínquos. Eu fui correspondente da Gazeta na época em que eu era estudante, na Casa de Estudante na UESA, na década de 60, e correspondente de São Miguel dos Campos, da minha terra. Naquela ocasião, a Gazeta criou os correspondentes para enfrentar o poderio dos diários associados, que era o Jornal de Alagoas, aí criou os correspondentes, o Clube dos Correspondentes. Então, cada cidade grande ou de médio porte tinha um correspondente, ou até de algumas pequenas também. E eles foram buscar na Casa de Estudante, o senador, na época, o senador Arnon e a dona Leda foram buscar na Casa de Estudante, porque eles representavam ali na Casa de Estudante, tinha um representante de todos os estados. Então tem um vínculo afetivo muito grande. E, aliás, foi onde eu escrevi, o meu primeiro escrito foi também aqui, um artigo que eu descobri com o Amorim, né? Eu disse ao Amorim que eu queria procurar, aí o Amorim se lançou como auxiliar de pesquisa e veio, e foi até o Amorim que descobriu, a gente procurando, e achou meu primeiro artigo, foi na Gazeta de Alagoas, em homenagem ao Dia das Mães. Naquela época começou, né, na década de 60, começou os presentes das mães. Antigamente não existia o isso. Comércio estava se organizando até para isso, né? Exato, como o Natal, né? Como mas, pai, quer dizer que o senhor é anterior, o senhor é anterior à festa do Dia das Mães, é? Só pode ser isso. Com muito orgulho. Você foi testemunha do surgimento do Dia das Mães como calendário comercial. Meu querido, eu sou da época do após-guerra, né? No ano que eu nasci, em maio, a guerra acabou. Né? Foi assinado o armistício com o Japão e a rendição da Alemanha. Então eu sou um cara que veio trazendo a paz, né? Dispensa a apresentação, né? Porque quando a gente fala nesse nome, Douglas Aprata, a gente já sabe, né, que é um dos principais nomes da literatura, da historiografia lagoana. E aí é que está o grande peso desse trabalho, né, James? O grande desafio é de tornar essa peça, esse documentário mais fiel possível a esses 80 anos de história, né? É verdade, é um trabalho, foi, né, um trabalho muito difícil para os editores do projeto, porque, como o Marcos falou no início, nós ousamos fazer este documentário, né, tendo em vista a grandiosidade do professor Douglas Aprata.
é uma pessoa que tem um conhecimento histórico fenomenal. Ontem passei aqui com ele meia hora conversando, tive uma aula prática, né? Então, a cada momento que nós passamos com o professor Douglas, nós temos uma aula gratuita, né? Em função de tudo aquilo que ele já pesquisou, já viajou, já fez em prol de Alagoas, do Nordeste, do Brasil. E os meninos que estavam fazendo a edição, eles disseram: Fernando, eu estou aqui muito triste, porque o documentário ele tem que estar em 50 minutos, porém, se a gente colocasse aqui 5 horas, 6 horas, nós tínhamos material para isso. Para isso, exatamente. Então, foi uma missão dura deles, né, do Eduardo, do Jordanes, do Aldo, fazerem essa edição e pegar as melhores imagens, as melhores falas de todos aqueles que estão participando, familiares, amigos, intelectuais, enfim. Então, ficamos muito felizes, né, com mais um documentário. Começamos com o Dr. Milton Enio, em seguida foi a Selma Brito, o Márcio Canuto, a Academia Alagoana de Letras, e o quinto com o nosso queridíssimo e amado professor Dr. Douglas Aprato. Sinto-me muito feliz e honrado de estar mais uma vez fazendo um documentário, né, que vai marcar a história do nosso querido estado de Alagoas e deixar este legado para os netos, os bisnetos do nosso professor Douglas Aprato, para eles saberem quem foi este grande homem e avô e bisavô desses garotinhos que estão por vir. Agora, professor Douglas, o senhor, claro, colaborou com grandes projetos editoriais também da Gazeta, desde a minha chegada aqui, há quase 24 anos atrás, que ajudam a contar a história do próprio estado de Alagoas. Eu tenho alguns livros guardados, até livros seus também, o que é uma honra. Agora, como é ter a vida contada? Porque eu sei que a disciplina de quem pesquisa os outros é uma, mas a nossa, às vezes, a gente fica meio fora. Mas como foi você, como personagem, saber que seria personagem da história e seria tratado num documentário? Olha, é uma situação muito difícil. Falar de mim mesmo, né? Às vezes até um tanto constrangedora, né? Porque aí você está falando de você, né? Uma coisa é você falar dos outros, falar das épocas, de determinados momentos históricos, né? Importantes. Eu sempre procurei narrar a história do meu estado, né? Eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, fui convidado para morar no Rio de Janeiro, para ser professor no Rio de Janeiro, no Recife também, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, mas eu sempre tive uma ideia de jamais sair daqui. Eu vim para Maceió, de São Miguel, que é a terra de origem, e Maceió é minha terra de adoção, e eu fiquei sempre determinado, não, eu vou ficar aqui e vou procurar, nas minhas produções, narrar a história do meu estado, né? Sempre. Porque você não faz, você pode fazer, eu não quero fazer, o que é que eu vou falar do Paraná, do Rio de Janeiro, do Pernambuco? Quero falar da minha terra, né? Pernambuco até que a gente tem uma ligação, porque éramos parte dele, né? Até o século XIX, mas é uma situação assim complicada, né? Você vê, e também eu sei da ideia, né? Aí o Fernando James, né? Tem a fala do pai e a gentileza do pai também, né? Ele tem essa gentileza, aí procurou e tudo. E você conheceu o avô? Conheci o avô e aí? Aí quando você olha para ele, em algum momento meio de lado, esse nariz dele lembra o avô, né? Eu não vou dizer uma frase, porque ela é muito vulgar. Viu? É aquele ditado popular, né? Realmente não dá agora, né? Não é para dizer, mas realmente é um... Você olha para o Fernando e olha para o senador... A minha mãe é uma das mulheres assim mais sensíveis, né, que eu conheço também, mas também mais duras em relação à opinião. Mas quando viu o Fernando de perto, parecia uma fã do Arnon, o avô. E aí ele foi e disse assim: a senhora é linda, pronto. Aí agora eu só fico ouvindo isso, porque eles tinham esse jeito meio galanteador, né, que o senhor que acompanhou. Aí ele herda um pouco isso também, né? E foi essa figura, com esse jeito, que lhe convenceu a contar a sua história, né? Quem consegue
dar um não ao Fernando. Mas Fernando, a ele, o pai também, que é outra pessoa. Ele ficou no pé também? Ficou no pé? Ficou no pé, claro. Ficou no pé, você não sabe. Mas é aquele ficar no pé doce, né? Assim, envolvente, carinhoso, né? Você não tem como dizer não a essa figura do Fernando James, né? É uma coisa... Então, eu estou do outro lado agora da ponte, né? Do outro lado da rua, né? Porque eu sempre fiz sobre a história de Alagoas, sobre vultos famosos, né? E também, tanto Thaís como Marcos já se referiram aí, algumas produções eu trabalhei já agora adulto, né? Já deixando de lado a parte de adolescência e começo de maioridade, mas adulto eu comecei, a Gazeta sempre foi um órgão, né? A Organização Arnoldo de Melo, sempre voltado para a cultura, né? Aí o Arnon era um homem culto, senador, e Dona Leda também era uma pessoa que tinha uma participação cultural importante, teve uma participação cultural importante na história de Alagoas. E então eu passei a ter aqui o saudoso Carlos Mendonça, o Amorim, né? Todos já também com a inspiração do pai do Fernando, né? O nosso presidente Collor, de fazer muitos livros sobre a cultura de Alagoas. Então eu trabalhei com a Carmen Lúcia, com o Cícero Pé, com a equipe, né? Eu era o mais velho da turma, né? E era assim a pessoa que estava sempre presente. Tivemos muitas reuniões e muitos livros que hoje estão em algumas universidades. E o saudoso Carlos Mendonça era um entusiasta, né? Como o Amorim e o Fernando James também, né? Então a gente fez uma série de livros, né? Alguns dos meus livros aqui, Alagoas 400 anos, Maceió também, o aniversário de Maceió também, alguns livros desses, e que foi um trabalho, eu diria, importante, vocês me perguntarem, por quê? Porque nós levamos a popularização, a democratização do conhecimento. Porque eu sempre fui um acadêmico, desde o meu tempo de professor da universidade, de mestre, de mestrado, de doutorado, sempre fui uma pessoa incomodada com a linguagem cifrada. Não é o juridiquês, mas é parecido com o juridiquês da ciência no Brasil, né? Então você faz um trabalho, você às vezes não consegue decifrar entender, né? Você não consegue precisa de um Aurélio do lado. Uma decisão jurídica, você não sabe. Você vai, meu Deus do céu, isso aqui não é português, né? O juridiquês. Então tem também o historiês, né? Você tem o historiês e tem o filosofês, você tem porque aí eu via uma parte, eu discutia com um homem que tinha essa visão, que era Armando Sotomayor, e fui aluno de várias figuras importantes. Ariel Suassuna foi meu professor no mestrado, no doutorado, Gilberto Freire, tem algumas aulas nos seminários que ele dava lá, né? Muito a Gabriela Martins, o pessoal lá da... Então, eu sempre discutia inconformado com essa linguagem cifrada, essa linguagem difícil da ciência. Aí o cara faz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que só ele entende, ou e a banca? O avaliador, e às vezes nem a banca entende. Né? Aí ele cita 100 pessoas, 200 pessoas, aí você espreme e não tem. Sim, e daí? A sua conclusão, a sua ideia. Uma dissertação, uma tese, é uma coisa, uma ideia sua, nova, sobre determinado assunto. O que é que tem? Aí você não vê. Fulano disse isso, Ciclano disse isso, Beltrano disse aquilo, fulano... Sim, e daí? E você? E você? Qual é a sua tese? Qual é a sua visão desse problema? Aí eu sempre fui inconformado. Como eu comecei também no jornalismo, né, como correspondente, depois escrevi muito na Gazeta, né, no Jornal de Alagoas também, mas mais na Gazeta, né, e eu tinha essa proximidade. Existe uma proximidade muito forte entre a história e o jornalismo, né? Grandes livros da história foram feitos por jornalistas na Idade Moderna, né, sobre a Revolução Francesa, sobre a independência americana, né, sobre a independência, sobre a Revolução Soviética, né, sobre a Revolução Cubana, sobre a Segunda Guerra Mundial. Os grandes livros foram de jornalistas que acompanharam. Ainda não existia
a função do historiador. A atividade do historiador propriamente dita, é muito jovem, muito recente, né? Então, ainda na Segunda Guerra, você ainda não tinha a figura do historiador, né? Bom, mas então eu acho que participei e sempre foi minha vontade. Então, eu gostava de escrever a pessoas, meus livros. Eu tenho uma busca muito grande de que as pessoas que me leem entendam, não é? Então, não vou falar difícil. Não precise ler 2, 3 vezes a mesma página para entender. Você lê 2, 20, 200, você não consegue chegar ao que o cara quer. Porque triste. É uma linguagem cifrada, é um hieróglifo, né? É um hieróglifo que você não consegue. Então, eu passei muita parte da minha vida escrevendo. Eu tenho 36 livros escritos, alguns deles aqui com a organização Arnoldo de Melo, com a Gazeta, mas a maioria mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, muitos livros de pesquisa. E a única empresa de jornalismo de Alagoas que surgiu com a ideia de fazer o jornalismo diário, mas ajudar a contar a história do Estado e condensá-la como proposta de livro, foi a organização Arnoldo de Melo. Não é à toa que a gente está caminhando para 100 anos e a gente é capaz de contar a nossa própria história graças aos documentos e o que a gente vivenciou de um modo geral. E isso que o professor Douglas fala aqui, vice-reitor do SESMAC, é verdade. O jornalismo flerta diariamente com a história, porque o que nós estamos discutindo hoje, inclusive sobre o próprio professor Douglas, daqui a 10, 15, 20 anos, quando alguém quiser estudar parte dessa história, vai passar por esse momento aqui e também pelo que está posto e publicado de um modo geral. E esse time que ele fala, Cícero Pérez, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é a primeira mulher gestora que eu conheci como jornalista até hoje em Alagoas, que fez uma reforma do Museu Theo Brandão e devolveu dinheiro. Você já viu isso na sua vida? Nunca vi. Alguém fazer uma reforma e sobrar dinheiro, porque ela anotava tudo. Ela determinava e fazia, e eu era da extensão da Universidade Federal de Alagoas, e a professora Margarida me deu a chance de documentar. Aí eu tinha que ir lá fazer foto. E semanalmente tinha que ter avançado a obra, senão era carão no pessoal lá. E a professora Carmen fez isso. Ela disse, toda hora você lembra disso? É porque é histórico. Eu vou fazer pouco mais de 30 de formado, né? E nunca vi um gestor pegar dinheiro federal e devolver o dinheiro. Inclusive, ela ganhou até um reconhecimento nacional do próprio Ministério por essa ação dela. Aí se junta com Cícero Pérez, que é outro que mistura número e história, que já mete história na jogada por causa da influência do Douglas, né? Porque ele sabe que se ele for lá no Economês, ninguém vai ler. Então ele tem que contextualizar tudo que ele escreve sobre os aspectos históricos, e é muito bom. Ele fala ali sobre a evolução da economia do algodão e coisas importantes, do quanto essas culturas foram boas para Alagoas. E quando a gente vai ver lá, esses personagens estão vivos, estão ao nosso lado, e é por isso que a gente os homenageia. E eu queria reconhecer isso, Fernando, nessa sua capacidade de recuperar, manter viva esse espírito, manter vivo esse espírito da UAM, de captar os momentos, identificar esses personagens, saber da importância deles e eternizá-los. E isso acontece com o lançamento também desse documentário na noite de hoje, lá no SESMAC, tá certo? No auditório João Sampaio, grande reitor, grande figura, é outro que merece um livro para contar a história dele como prefeito. Estará presente, grande figura. Um dos políticos, como político, tinha uma postura muito séria. Como gestor, da mesma maneira. E principalmente essa devoção que eles têm pela educação. É hoje, gente, às 19h30, no Centro Cultural Reitor João Sampaio. É um grande auditório lá no prédio sede do SESMAC, essa homenagem, um documentário ao professor doutor Douglas Aprato Tenório. Fernandinho, faça aí o reforço, porque a palavra final vai ser do homenageado. Muito obrigado, Marcos, obrigado a Thaís e a todos que fazem a nossa querida Rádio Mix, que estamos aqui hoje, né? Reforçando o convite, o Centro Cultural Reitor João Sampaio, ele fica ali em frente à Praça Sergipe, né? É um grande espaço, né? Um grande auditório aqui, um dos maiores de Alagoas, né? O maior de Alagoas, né, professor? Ele está equiparado nós temos 1.200, a capacidade de 1.200 assentos lá, igual ao Centro de Convenções.
Centro de convenções é maior porque tem aquela outra parte embaixo que ele faz aquelas exposições, mas é o maior auditório do estado. Auditório gigantesco. Então tá aí, fica esse convite. Dr. Douglas não assistiu ainda o documentário, também vai ser surpresa. Olha, eu sei de alguma coisa, porque... Ele não resistiu. Vamos ser sinceros. Douglas, vamos ser sinceros. Ele não resistiu. Não, foi não. Eu sou muito disciplinado. Eu sou um caótico disciplinado. Mas é assim, um misto de muita emoção, espero. Eu sou muito sentimental, né? Embora tem imagens que você voltou para a cidade, caminhando pelas ruas da cidade. Eu mostrei a casa onde eu morei, né? Que é nossa ainda hoje. Que bom. Né? Eu mostrei o grupo escolar, que eu achava aquilo ali tão alto, meu Deus do céu, na minha época. E agora? Menina, e agora, meu Deus, mas eu é que era pequeno, né? Aí, na minha imaginação, negócio alto, né? Grande, mas hoje é lá embaixo. Quando eu voltei, eu disse até ao pessoal da organização, eu digo, rapaz, isso aqui, meu Deus, me parecia na minha mente. Era um mundo. Coisa, como é? Aquele edifício grande dos Estados Unidos, né? O Empire State, né? Da época, que hoje já tem mais alto. Mas eu espero não me emocionar demais, né? Porque além de eu sou disciplinado, eu sou cartesiano, né? Para as coisas, eu sou operacional, tanto que a minha marca, eu fui bem sucedido como gestor, porque eu não deixo nada para amanhã o que eu posso fazer hoje ou o que eu posso fazer agora. Já deu um spoiler, né? Quando o problema chega, eu já vou tentando resolver naquele momento. Para que deixar depois? Porque vai crescer e vai engolir a gente, né? Verdade. Vai engolir você. Mas eu, além desse método cartesiano, esse operacional, que eu sou extremamente operacional, e por isso que eu consegui vencer na gestão municipal, estadual, federal, fui dirigente de todos eles e agora do SESMAC. Mas eu sou também de origem italiana, sou caeté, brigão, né? E o caeté era incompatível com a escravidão, né? Estava sempre peitando aí os colonizadores até que foram exterminados. Mas sou também italiano. Italiano é sentimental. Minha mãe é de origem italiana, filha de italiano. Então você vai chorar. Aí eu digo, vou fazer o possível para não chorar. Não, vai chorar. Eu Dr. sou Douglas, duro, mas sou chorão. Mas é isso que eu espero. Quando lembra de mamãe, me comportar decentemente no vai dar tudo certo, eu confio. O coração já foi testado e aprovado pela médica Ludmila Aidar. Gente, só agradecer. Obrigada, doutor Douglas. Infelizmente a gente poderia passar amanhã aqui falando, né? Conversando. É muita coisa para contar e para falar. Mas eu tenho certeza que esse documentário vai realmente transmitir e eternizar a sua história de uma maneira muito fiel. E parabéns a todos os envolvidos. Parabéns pela homenagem. Obrigada pela sua contribuição ao povo e à história do povo alagoano, principalmente. Obrigado a vocês também, de todo o coração, e a Fernanda, que está aqui com vocês. Valeu, 7h48, 7h48. Para você que está acompanhando a nossa programação, essa meia hora tem oferecimento da Med Rádios, está com você também para cuidar do seu coração. Na Med Rádios, você faz da